Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá o estudo por aí? Espero que esteja sendo relevante, que vocês estejam encontrando aquilo que estão buscando. E tá sendo muito legal aqui também, né? E eu queria contar uma coisa pra vocês. Esse vídeo, ele vai acontecer toda semana. Dentro do Bíblia Todo Dia, a gente vai ter uma série, a Bíblia Responde. Então, assim, toda semana, ou no sábado ou no domingo, a gente vai postar aqui no vídeo, a gente vai comentar as perguntas e respostas referente ao estudo que a gente teve durante a semana. Então, se você tem alguma dúvida sobre algo que você leu durante a semana, não deixa de mandar pra gente aqui no particular, que a gente vai botar a sua pergunta aqui com a sua resposta, né? Então é isso, beleza? Beleza. Esse é o primeiro episódio e bora começar. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o Éden foi criado depois da criação de Adão ou ele já estava pronto quando ele foi criado? Talvez essa dúvida venha de uma confusão do texto no capítulo 2, porque primeiro o texto descreve a criação do homem e em seguida ele fala que Deus o coloca, né? O Éden foi criado durante os 6 dias, ali no processo normal de todas as outras coisas, e Adão ele é formado, colocado dentro do Éden, ou seja, ele é feito por Deus lá exatamente já para dar sequência e cultivar o jardim. Então Deus não cria Adão num lugar à parte e fala: chega aí Adão, vamos lá. Puf, fica aí, ó, a partir de agora você vai ficar aqui. Ele não. foi criado dentro do Éden. Ele já foi criado dentro do Éden. Pergunta número 2, que envolve o capítulo 2, tá? Queria saber se Deus criou o primeiro casamento no Éden. Ele também criou o sexo? Antes do pecado, Adão e Eva poderiam ter relações? Excelente pergunta, isso é a dúvida que muita gente tem, porque em alguns cenários religiosos você tem uma visão muito negativa do sexo, onde alguns entendem que o próprio fruto proibido, vamos dizer assim, era um símbolo da relação sexual. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Primeiro, o primeiro casamento é feito ali no Jardim do Éden, que era a habitação do primeiro casal, e o sexo é a primeira ordem que, na verdade, Deus dá para o ser humano. Se você for ler o capítulo 1, no verso 28, que é a primeira ordem direta ao ser humano como casal que você tem, Deus fala, Deus os abençoa e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Até onde a gente sabe, naquela época, a única forma que eles tinham para crescer e se multiplicar e encher a terra era por meio da relação sexual. Isso fica ainda mais confirmado quando a gente vai para a explicação que é dada ao casamento, a nota que é dada do autor no casamento, no capítulo 2, no verso 24, onde ele se diz que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Essa união, ela tem um aspecto físico também, mas a confirmação disso é usada na expressão uma só carne. Eles se tornam uma só carne, eles literalmente se juntam, se completam. Que é uma expressão que no texto bíblico vai ser sinônimo de sexo. Tá. Terceira pergunta é referente ao capítulo 3, tá? Verso 16. O que Deus queria dizer quando ele fala assim, que a mulher terá desejo sobre o homem e ele a dominará? Esse é um texto tremendamente difícil de ser traduzido. Ele pode trazer várias ideias, mas alguns comentaristas tentam encontrar, na verdade, ele não de uma forma negativa, mas de uma forma positiva, principalmente porque ele tem uma relação muito forte com o texto anterior, onde ela recebe a promessa de vida, por meio da descendência que vai vir dela. E é como se, apesar de todo o sofrimento que ela teria no meio do processo da gestação, do parto e tudo mais, ela ainda poderia encontrar prazer. A palavra desejo tem um sentido de prazer mesmo, de alguém que é atraído para o seu marido,
Então seria uma espécie de compensar todo o sofrimento dela, e não necessariamente de uma forma negativa. Lógico que tem a segunda parte do texto onde vai falar que ele a dominará. É importante a gente entender que após o pecado há uma quebra no propósito original da criação. Se antes da criação eles haviam sido criados em um nível de igualdade, como a mulher é quem leva o marido a comer o fruto, você tem então, dentro desse conceito, uma modificação de hierarquia, vamos dizer assim, onde ela passaria, dentro do contexto do casamento, é importante ressaltar que isso não tem a ver com todos os homens e mulheres, a mulher não está numa posição inferior, mas que dentro da relação ela deveria, como se fosse assim, prestar contas ao marido. Mas é importante a gente ressaltar 2 pontos desse sentido, e talvez a resposta fique até um pouquinho mais longa. Primeiro, que esse não era o propósito de Deus na criação, eles são criados iguais. Segundo, quando a gente vai ampliando a leitura e a compreensão da palavra de Deus no decorrer do texto bíblico, você vê que em Cristo, ou na nova criação, essa ordem ela é restaurada. Então, não tem mais alguém superior ou inferior de novo em Cristo, porque da mesma forma que a mulher é submissa ao marido, e é um texto que também muita gente não entende, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja a ponto de dar a própria vida. Então, em Cristo, as relações elas são colocadas de novo no padrão original. É muito interessante a gente falar sobre esse ponto, porque hoje a gente vive numa sociedade completamente que desfavorece o papel da mulher. Sim. E aí, quando a gente lê textos como esse, a nossa mente, que já é condicionada e já absorveu tanto dessa cultura de colocar a mulher em papel nível abaixo, isso, faz a gente interpretar de uma forma pejorativa, interpretar como se nós não fôssemos importantes para Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para as mulheres, e eu posso falar com propriedade, né? A mulher tem um papel muito especial em toda a trajetória da Bíblia. A mulher tem um papel e é uma figura importante. Você vai ver na linhagem de Jesus mulheres que foram levantadas aí e que são tão importantes, porque eu já entendi, né, nesse caminho de estudo da Bíblia, que quando se menciona o nome é porque é importante. Então, mulheres na linhagem de Jesus que são citadas e então tem uma certa importância. O cuidado quando Jesus veio aqui e encarnado, a preocupação dele com as mulheres, o cuidado na cura de algumas mulheres em específico, o cuidado dele, a aparição dele depois da ressurreição a primeira aparição foi para mulheres. Então a gente entende com tudo isso, porque se a gente entende que a Bíblia toda se completa e ela se interpreta, de que a mulher... É uma valorização da mulher da parte de Deus. Exato, e a mulher não deixou de ser importante para Deus depois do pecado. E isso fica evidenciado porque a própria profecia da vinda do Messias, a primeira promessa que é feita, é direcionada exatamente à mulher. Então é interessante que há esse beleza, ela levou, mas a esperança também vem dela. A salvação vem por meio dela. Aquele que vai destruir a serpente é o descendente da mulher. Então há uma preocupação em se valorizar também. Se contextualiza, se explica as relações familiares, mas também deixando um aspecto positivo. Olha, realmente agora vai vir o descendente, mas ele não vai vir de forma fácil, vai ser por meio de um sofrimento, a gravidez vai ser embaçada, mas isso não quer dizer que você vai perder o seu prazer na vida, você vai ter o seu desejo para o seu marido, você vai ter atração por ele, só que a ordem agora vai se alterar um pouco, pelo menos até que o seu descendente restaure tudo de novo. E interessante é que quando o pecado entra no mundo, a gente precisa ter muita consciência disso. É que ele já até falou isso, desconfigura o propósito original da criação. Então, vai sofrer algumas alterações no caminho, e isso não traz alegria para Deus, mas todos os nossos atos têm consequências. A gente
colhe frutos, né, das nossas escolhas. E o pecado proporciona isso, essa desconfiguração do plano original. Tem mais pergunta. Pergunta número 4. E aí fica uma sugestão, quem sabe a gente faz uma live só sobre algum assunto específico, a gente pode fazer uma votação de um assunto que, né, seja interessante a gente conversar com mais tempo. Então, pergunta número 4. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Se tarde se refere à parte escura do dia, no caso a noite, e amanhã a parte clara, por que essa diferença em termos de dia e noite e depois tarde e manhã? Por que não usar as mesmas expressões? Por uma questão de compreensão de onde o texto bíblico é escrito. Na cultura oriental, a tarde e manhã, a tarde vem primeiro que a manhã, porque o dia começa no pôr do sol. Então, por isso se fala tarde e manhã para se referir a esse período de 24 horas. E talvez é exatamente essa a intenção dessa separação, desse termo diferente para descrever, olha, a separação da luz e das trevas, da parte dia e da parte clara, para se explicar, olha, e por meio disso você tem tarde e manhã no dia 1, ou no primeiro dia. Então aqui começa o dia. Então há essa explicação porque na mentalidade judaica e para muitos no Oriente, o dia começa ao pôr do sol e não na meia-noite. Depois disse Deus, isso aqui já é uma outra pergunta, haja entre as águas um firmamento em que separa as águas das águas. A pergunta aqui está baseada em Gênesis 1, 6 a 8. Ao firmamento Deus chamou o céu. Pôs o firmamento entre águas, separado água de águas. Que água é essa que fica por cima do firmamento? E se for uma água presente no firmamento, ou seja, nas nuvens, por que ele não falou então das águas que ficam por cima do firmamento? Isso é um negócio muito louco, porque o capítulo 1 descreve a Terra no seu estado original. Que é diferente da Terra que a gente conhece hoje, mas no decorrer do texto, aqui a gente vai ter um pequeno spoiler agora, né? Você tem a razão disso aí. O capítulo 2 fala que durante esse processo de hoje que não havia chuva. Muitos estudiosos da Bíblia chegam à compreensão de que isso quer dizer que a Terra ela tinha uma camada de água. Então você tinha a água que ficava na parte de baixo, ali os mares e tudo mais, né? De onde vai ser a separação da porção seca da parte molhada. Mas você tinha uma camada de água que revestia toda a terra, o que tornava desnecessário a chuva. Por isso que não chovia, porque o clima estava sempre equilibrado. E é exatamente por isso, por exemplo, que o dilúvio tem um efeito catastrófico tão grande, porque ele é o rompimento desse firmamento, dessa camada de água que está acima, que cai, por isso que arregaça com tudo e deturpa a condição original da criação, e por isso que o autor faz questão de mencionar isso, para que o leitor que está lendo agora, depois do dilúvio, ele vai falar, mas essa terra está diferente da que eu conheço agora. Então essa é a razão, existe uma modificação do seu estado original. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Essa pergunta está com base em Gênesis 2:9. As árvores frutíferas foram criadas depois de Adão, ou as árvores só deram frutos depois de Adão? As árvores frutíferas foram criadas, de acordo com o texto bíblico, no terceiro dia. O que faz muito mais sentido de que quando Adão é recém-criado, Deus já fala para ele o que ele vai comer. Então já havia frutos prontos quando Adão havia sido criado no sexto dia. Porque Deus fala, isso aqui você pode comer, daquela ali você não pode comer. Então já tinha que ter fruto ali, senão ele teria que ficar em jejum. Faz total sentido, porque ele tinha que mostrar, então, realmente. Próxima pergunta. Adão falava hebraico? Ele deu um nome de mulher propositalmente fazendo esse jogo de palavras? Então,
a gente não sabe qual era a língua que Adão falava. Principalmente porque depois do episódio da criação você tem a Torre de Babel, que faz se expandir diversos idiomas. Mas é bem provável que, se não fosse a mesma língua, que seria algo que tivesse várias expressões semelhantes ou em comum, que mesmo com alguma tradução você conseguisse manter o sentido ali original da coisa. Próxima pergunta. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso está em Gênesis 2:25. Estar nu era natural, não havia pecado e só havia a companhia de Deus, dos anjos e dos animais. Se houvessem mais pessoas antes do pecado, estar nu também seria natural e livre de vergonha? Ao pecarem, eles sentiram vergonha de estar nu? Certo. A nudez do ser humano, na sua manifestação externa, ela era um reflexo da sua pureza interna. Então, não havia malícia, não havia vergonha. É como uma criança, que se ficar nua, ela não tem receios. A tradição judaica chega a comentar que é como se eles tivessem até sido cobertos por um manto de luz. E que após o pecado isso sai. Então eles percebem que há algo diferente. Se não houvesse pecado, é bem provável que todos estariam nessa mesma condição sem enxergar a malícia um no outro. Mas o pecado ele altera. Então ele gera não somente a vergonha por estar fisicamente nu, mas porque junto com a nudez física existe a nudez interior, onde ele percebe que a sua condição mudou agora, que a sua relação com Deus agora é diferente. Tanto que a reação dele, na verdade, é cobrir a sua nudez e se esconder de Deus. Então, você tem aí o reflexo externo de algo que muda dentro do ser humano. Aqui, diante de uma pergunta que eu lendo, eu fiquei com dúvida. E eu queria conhecer mais, entender um pouquinho mais sobre. Os gigantes, quem eram... A gente está aqui falando do capítulo 6 agora de Gênesis, tá? Os gigantes, quem eram os gigantes? Já se ouviu falar que eles eram anjos caídos. Enfim, já li sobre algo do tipo. Mas eu queria uma orientação de quem eram esses gigantes. E se eles eram anjos, eles perderam a natureza quando caíram, enfim. Conta um pouquinho pra gente quem eram essas pessoas aí. Esse assunto é tão complexo, mas tão complexo, que a gente vai fazer um outro vídeo só para explicar o capítulo 6, porque tem vários problemas. E talvez boa parte desses problemas também estejam relacionados a uma visão hollywoodiana que a gente tem da história de Noé. Que apresentam alguns desses elementos, mas que também, de certa forma, estão dentro de algumas interpretações cristãs. Mas fica ligado aí, porque em breve teremos um vídeo explicando a questão da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, dos gigantes e do arrependimento divino, que são as grandes problemáticas do capítulo 6. Para encerrar, a última pergunta aqui, voltando um pouquinho aí na história, Caim foi habitar na terra de Nod. Isso aí tá no capítulo 5. Capítulo 4. Capítulo 4, tá. A Bíblia relata que Caim coabitou com uma mulher. Essa mulher ela foi criada após o pecado, porque até então era só somente Adão e Eva, Caim e Abel, até onde a gente sabe. Então, de onde surgiu essa mulher? Ela era parente? Como é que era? Então, existe uma intencionalidade no texto bíblico de se concentrar em alguns personagens e naquilo que eles representam para toda a narrativa. Caim é o símbolo de uma descendência, enquanto Sete vai ser o símbolo de outra. Se você for ao capítulo 5, você vai perceber uma coisa que é realmente um tanto quanto estranha, meio desconfortável, que é o fato de que o texto bíblico diz que, lá no verso 4, que depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas.
A Bíblia não fala quantos filhos Adão e Eva tiveram, mas deve ter sido um monte. E nem o intervalo de tempo que existiu entre eles. Coitado de Eva. Deve ter tido muito filho, como a galera tinha vários. Então, o texto bíblico ele se concentra em apenas alguns. Então, é bem provável que Caim... É bem provável não, era a única opção que ele tinha. Se casar a princípio com uma irmã. Aí você pensa assim, poxa, isso é meio esquisito. A Bíblia não fala contra o incesto? Ela fala. Dentro daquela circunstância, foi necessário apenas por uma geração. Porque a próxima geração já poderia casar com parentes mais afastados, com primos. Você tinha ainda por um tempo meios irmãos, mas é uma prática que naquele momento específico foi necessário e que exatamente por depois gerar vários problemas, Deus proíbe no texto bíblico a prática do incesto. Então, quem era a esposa de Caim? Era uma irmã dele. E agora, quando ela nasce, a gente não sabe. Mas partindo da ideia que Caim já estava adulto quando matou o seu irmão, porque tinha consciência, é bem provável que eles não fossem os únicos filhos até aquele momento de Adão e Eva, que já devia ter uma galera crescendo aí. Mas então talvez no período que ele mata o irmão ele já era casado. Isso a gente não sabe, tá. Mas é bem provável que eles já tivessem outros irmãos aí sendo gerados, mas Sete é gerado após a morte de Caim. Então tá bom. De Caim não, de Abel. Porque ele é o descendente substituto de Abel. Então é isso, gente. Espero que tenha sido bacana aqui, que a gente tenha respondido as suas perguntas. Ou não, se não respondeu, misericórdia e paciência. No milênio você vai entender. Não deixa de mandar as suas perguntas, envia as suas perguntas, comenta pra gente o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu dele, o que ficou faltando também, né? Compartilha lá na rede social, com a hashtag Bíblia Todo Dia. O que você tem aprendido ao longo dos seus estudos. É muito importante a gente ser intencional em tudo que a gente faz, e se a gente pode continuar compartilhando coisas boas ao nosso redor, não deixe de fazer, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!